Olá, amigos da Onde, tudo bem? Vamos falar hoje sobre férias para aqueles contratos de trabalho onde nós tivemos a suspensão do contrato, conforme a MP 936, convertida posteriormente na Lei 14.020 de 2020, e que tiveram também redução da jornada e do salário. Como vai ficar o período de férias desses colaboradores, desses trabalhadores que tiveram suspensão ou redução? Esse foi um tema sugerido por diversas pessoas que assistiram aí alguns vídeos anteriores aqui no canal da Avante e também no Instagram da Avante RH. Então já aproveito aqui, caso você tenha sugestão de tema, deixa aí na descrição do vídeo, deixa qual é a sua sugestão e não deixa também de se inscrever no canal, acompanhar aqui nós sempre com notícias da área de departamento pessoal, da área de RH, falando sobre legislação trabalhista, cálculos aí da área de departamento pessoal e não deixa também de dar o seu like no vídeo. Meus amigos, primeira coisa que eu preciso falar sobre o tema de hoje: não existe resposta na legislação. Então você fala assim, Rafael, qual que é o embasamento para aquilo que você vai explicar agora? Não existe. A Lei 14.020 de 2020, que é a conversão da MP 936, ela não trouxe nada sobre como ficarão as férias do trabalhador, nem para o contrato suspenso, nem para o contrato com a jornada e o salário reduzido. Então, o que eu vou tratar aqui com você, mais uma vez, é dentro de um campo de entendimento. Assim como nós fizemos lá no vídeo que postamos na semana passada sobre o 13º salário, quando eu também comentei, se você não assistiu ainda, dá uma olhada aqui no canal, onde eu também comentei como vai ficar o 13º salário do trabalhador que teve o contrato suspenso e que teve o contrato reduzido, redução de jornada e de salário. Lá, só para a gente relembrar, eu comentei que no caso de suspensão, os meses que o trabalhador não trabalhou pelo menos 15 dias, eu vou desconsiderar para efeito de 13º. Então, como é que é, professor? Para 13º, eu havia comentado que os meses que ele não trabalhou pelo menos 15 dias, eu desconsidero para efeito de 13º. Eu cito, inclusive, no vídeo, a Lei 4.090 de 62 e o decreto que regulamenta o 13º, Decreto 57155 de 65. Muito bem, por que eu estou resgatando justamente esse entendimento? Para te falar que em férias, nós também temos alguns entendimentos. Vou começar pela suspensão, tá? Suspensão do contrato de trabalho. Para férias, eu também tenho alguns entendimentos. O primeiro entendimento é parecido com este do 13º. Então, quem entende que as férias do trabalhador serão alteradas, o período aquisitivo de férias será alterado pela suspensão, entende assim: no momento da suspensão, eu interrompo a contagem do período aquisitivo. Veja, nessa primeira corrente de entendimento, não estamos falando em perda do direito das férias, perda do período aquisitivo, não. Estamos falando de uma interrupção, ou, se preferir, já que estamos falando de suspensão do contrato de trabalho, uma suspensão da contagem do período das férias do trabalhador. Vou te dar um exemplo aqui. Imagina que o nosso empregado havia sido admitido no dia 1º de novembro de 2019. 1º de novembro de 2019. Portanto, o período aquisitivo dele é computado a partir de 1º de novembro de 2019. Vamos imaginar que esse trabalhador teve o seu contrato suspenso a partir do dia 1º de junho de 2020 e foram 60 dias, de 1º de junho até 30 de julho. 60 dias, de 1 de junho a 30 de julho. Nesse caso, nessa primeira linha de entendimento, como ficaria o seu período de férias, período aquisitivo de férias? Vamos lá. De 1º de novembro até quando o seu contrato foi suspenso, em 1º de junho, quantos dozeavos ele já havia completado? Simples, né? 1º de novembro, joga um mês para frente, 1º de dezembro, aí 1º de janeiro, fevereiro, março, abril, 1º de maio, 1º de junho. Então, até junho, até o dia 1º de junho, data que eu suspendi o contrato dele, ele tinha aqui 7 dozeavos completos de férias. Tudo bem? Ele tinha adquirido 7 dozeavos de férias. Muito bem. Essa primeira linha de entendimento entende que durante o prazo que ele ficou com o contrato suspenso, no meu exemplo, 60 dias, repito, de 1º de junho a 30 de julho, eu não computo férias. Quando ele voltar a trabalhar, voltaria dia 31 de julho, aí eu voltaria a computar o período de férias dele. E aí, veja que aquele período anterior eu simplesmente continuaria, ele já tinha 7.
Voltou em 1º de julho, maravilha. Voltou em 31 de julho, maravilha. 31 de julho, joga um mês para frente. 31 de agosto, mais um. Depois 30 de setembro, mais um. E assim sucessivamente. Tudo bem? Então ele já tinha 7. Paralisei, durante esses 60 dias eu não contei avos do período aquisitivo. E a partir do momento que ele volta, trabalhou mais um mês, conta mais um, então ficariam 8. Mais um mês, conta mais um, ficariam 9. E assim sucessivamente. Veja que essa é uma linha de entendimento, é uma vertente de entendimento. Uma segunda linha de entendimento entende que se esse trabalhador ficar mais de 6 meses afastado, ele perde direito às férias. Professor, perde direito? Sim, a gente sabe que a suspensão hoje ela pode ir até 240 dias. Até 240 dias, conforme o decreto 10.517, que inclusive também temos um vídeo aqui no canal. E aqui imagine, portanto, citando para tanto o inciso 4 do artigo 133 da CLT, que se ele ficar mais de 6 meses afastado, dentro do mesmo período aquisitivo, é bom que fixe isso aqui, dentro do mesmo período aquisitivo, ele perderia aquele período aquisitivo e passaria a contar um novo período aquisitivo de férias a partir do retorno do empregado na empresa. Amigos, Rafael, eu discordo dessa linha, eu não recomendo essa linha de jeito nenhum, tudo bem? Eu não concordo e eu não recomendo essa linha. Só estou comentando ela porque é uma das correntes de possíveis entendimentos que você vai encontrar por aí. Então, há quem defenda isso. Por quê? Embasamento, comentei, inciso 4 do artigo 133, que fala que o trabalhador que fica mais de 6 meses afastado pelo INSS, seja por auxílio-doença ou auxílio-doença acidentário, ele perde direito às férias daquele período aquisitivo. Mas veja, a Previdência, a CLT está falando de afastamento da Previdência. Não é o caso. Agora nós estamos falando de um afastamento completamente sui generis, completamente diferente. Logo, para mim, volto a dizer, eu não sou dono da verdade, não tenho entendimento mais correto, nada disso. Só estou a título de orientação. Para mim, esse entendimento não serve. Para mim, esse entendimento não encaixa, para mim, esse entendimento é muito frágil e lá na frente, perante um processo trabalhista, acho muito difícil de sustentar isso dentro de uma defesa, dentro de uma audiência trabalhista. Legal? Então, existe esse segundo entendimento, mas eu não te recomendo. Terceiro entendimento, há quem entenda, e aqui, meus amigos, existe uma grande corrente que entenda dessa forma, há quem entenda que o período aquisitivo de férias não é alterado. Portanto, eu não mexo no período aquisitivo dele. Pegando o meu exemplo lá, lembra, o trabalhador admitido dia 1º de novembro, e eu falava assim, 1º de novembro, 1 de dezembro, então 1 do 12, 1 do 1, 1 do 2, 1 do 3, 1 do 4, 1 do 5, 1 do 6, 1 do 7, 1 do 8, continua contando. Mesmo durante o período que ele esteve dentro da suspensão. Legal aqui? Então, essa terceira corrente, ela diz que não mexe no período de férias do empregado. Cá entre nós, essa corrente eu vi ser muito defendida por juízes, por desembargadores, por muitos advogados também. E pensando em tudo isso, e principalmente, eu sempre falo, né? Entendimento, gente, não é achismo. Aliás, direito do trabalho, quando eu não embaso de alguma forma, nem que seja com doutrina, jurisprudência ou ainda princípios que regem o direito do trabalho, quando eu não embaso, vira achismo. E aí, aqui, qual que é o grande embasamento dessa linha, dessa corrente de entendimentos? Primeiro, essa linha que diz que ele não perde nada, ela se embasa no sentido de que o artigo 133 da CLT, que fala quando o empregado perde férias, ele não prevê essa hipótese. Vale lembrar também que o período de suspensão não é contado como falta, então também não encaixaria no artigo 130 da CLT. Se você tem dúvida, dá uma olhada, dá uma lida na CLT, artigo 130 e 133, então não encaixaria. E além do que, princípio trabalhista, que eu já comentei aqui em outros vídeos, uma frasezinha, uma expressãozinha em latim, in dubio pro misero. Na dúvida, vá sempre com o entendimento que é mais favorável ao trabalhador. Lê um texto da lei. Está em dúvida se você interpreta aquilo de forma mais favorável para o trabalhador ou para o empregador, não tenha dúvidas. Interprete da maneira mais favorável ao empregado, ao trabalhador. In dubio pro misero. Na dúvida, interprete de forma mais favorável ao trabalhador, a parte mais frágil do contrato. E aí essa linha de entendimento
essa corrente de entendimento vai justamente com essa afirmação, vai justamente com este embasamento. E aí como é que fica então, professor? Não mexeria nas férias. Mesmo o período que o empregado esteve suspenso, conta como tempo do período aquisitivo das férias do trabalhador. Eu sei que a gente pode achar justo ou injusto, até acredito, eu, Rafael, opinião particular, que a segunda corrente que eu passei, aquela que suspende o período durante o afastamento do empregado, durante o período que ele está com o contrato suspenso, eu até acredito que essa corrente seja a corrente mais justa. Sem dúvida, ela é mais justa. Ela fica igual ao 13º. Mas essa terceira me parece a corrente mais segura. Portanto, a terceira linha de entendimento, a que fala que não mexe no período aquisitivo, me parece a orientação mais segura neste momento. Te passei as 3 hipóteses aqui, você analisa, verifica a que para você é a que faz mais sentido, a que para o empregador, para o RH, para o jurídico da sua empresa que faz mais sentido, mas a minha orientação, embora eu considere a segunda mais justa, a minha orientação é a terceira linha de entendimento. Ou seja, como não tem na lei nada que fale sobre isso, como indúbio pro mísero, continua seguindo. Essa é a minha orientação, volto a dizer, não sou dono da verdade e também não tenho entendimento mais acertado sempre, claro que não. Só estou fazendo aqui um entendimento, filosofando o entendimento de acordo com todos os pontos que eu estou encaixando aqui. Tudo bem? Suspensão do contrato, então, essas 3 hipóteses, se eu puder te dar um conselho, fique com a terceira hipótese. Professor, e redução do contrato, e redução da jornada e do salário, como é que vai funcionar? Gente, redução, aqui eu também tenho 2 entendimentos. Um que faria uma média, quando eu vou pagar as férias para o empregado, eu faria uma média, caso essa redução alcançasse o período aquisitivo dele, média, somaria todos os salários recebidos durante o período aquisitivo, dividiria por 12. E uma segunda corrente de entendimento diz que não mexe no valor. Até porque o empregado deve receber de férias a remuneração do momento que ele for sair de férias. Então não importa se no período aquisitivo ele recebeu, sei lá, um salário menor e agora ele ganha 10, 20, 30% a mais. Quando o empregado tira férias, ele recebe a remuneração do momento, da ocasião que ele tira férias. Portanto, essa primeira linha de entendimento, que, volto a dizer, não recomendo, essa primeira linha não me parece válida, essa primeira linha me parece bastante frágil, não te recomendo. Qual que é a segunda linha? E aqui eu imagino que seja, se não unânime, majoritária, muito majoritária aqui no entendimento da redução. A segunda linha é que não altera nada. O valor de férias do empregado não será alterado porque o seu contrato teve aí o salário e a jornada reduzida. Essa é a linha de entendimento que eu sigo, essa é a corrente que eu te indico, que eu te recomendo e que, pelo que eu conversei, gente, quase 100% das pessoas estão seguindo essa mesma linha. Por fim, aqui não é bem uma informação, tá? Eu conversei com uma pessoa da Secretaria do Trabalho, uma fonte da Secretaria do Trabalho, e me falou que o entendimento da Secretaria do Trabalho, que é ligado ao Ministério da Economia, o entendimento da Secretaria é de que, tanto na suspensão como na redução, suspensão do contrato, redução da jornada e do salário, para férias não deve haver nenhuma alteração. Nem alteração na contagem dos avos, nem alteração do valor a ser pago de férias. Mas isso, gente, volto a dizer, é uma informação de uma fonte ligada à Secretaria do Trabalho, que é ligada ao Ministério da Economia, e não existe nada oficial. O ideal, o perfeito, seria existir aí, sei lá, um ato do Poder Executivo, um decreto falando, regulamentando sobre o assunto, ou uma portaria, ou instrução normativa escrita pela Secretaria, pelo Ministério da Economia. Aí seria o mundo perfeito. Aí eu teria segurança jurídica nesse tema que estamos conversando. Como não temos, e diante de tudo que eu coloquei aqui, o que eu te recomendo? Suspensão ou redução não altera nem contagem dos avos do empregado e nem o valor das férias dele. Legal? Bacana? Então, se isso aqui foi legal para você, se essa conversa foi importante para você, se te municiou aí de informações para o seu dia a dia, não deixa de dar o like no vídeo, não deixa de se inscrever no canal. A gente se vê nos próximos vídeos da Avante RH. Até mais. Tchau, tchau.